E olha só, eu fui escolher voltar a fazer vídeos na Copa do Mundo, né? Só faltou lançar esse vídeo no dia do jogo do Brasil. Enfim. A partir de qual idade nós vamos estar aptos a sentir saudade? Mas eu me refiro àquela saudade das pequenas coisas, daquele cotidiano perdido, que somente uma certa maturidade nos permite apreciar com um olhar carinhoso e também melancólico. Na verdade, eu realmente não sei se existe essa linha divisória ou uma linha de sombra, como escreveu Joseph Conrad, que delimita a passagem para essa tal maturidade. O que eu sei é que, a despeito de ser algo muito pessoal, ouvir histórias do passado, mesmo daquelas pessoas que nos são desconhecidas, cria uma conexão, uma empatia que ultrapassa as fronteiras familiares, geográficas, culturais e temporais. Histórias essas que se universalizam, pois fazem parte da condição humana, com suas transformações e perdas tão comuns a todos nós. É por isso que livros que tratam desse tema costumam ter um apelo irresistível. E um desses livros é essa pérola chamada As Pequenas Memórias, de José Saramago. Um livro gigante que contém um mundo dentro de suas 138 páginas. José Saramago nasceu em 1922 na freguesia de Azinhaga, Portugal. Filho de agricultores, foi serralheiro, desenhista, funcionário público, tradutor, jornalista. Tornou-se conhecido mundialmente com o romance Levantado do Chão, de 1980. Em 1998 foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura. Saramago faleceu no ano de 2010 em Lanzarote, ilha do arquipélago das Canárias. Meu primeiro contato com seus livros foi através do Ensaios sobre a Cegueira. E eu confesso que fui pego de surpresa com o estilo do autor, que remete a uma oralidade, escrevendo na forma como uma conversa se desenvolve, não se prendendo às regras de pontuação, por exemplo. Mas esse livro aqui é muito tranquilo de ser lido devido ao estilo e aparente simplicidade das histórias, mas que esconde uma profundidade e beleza que nos envolve completamente. As Pequenas Memórias, com sua prosa poética, nos convida a visitar a infância do autor. Mas primeiro, imagine estar à mesa de jantar ou na sala bebendo um cafezinho na companhia de uma pessoa muito querida. E se deixe levar pela conversa, pela prosa cativante, tão natural em um contador de histórias. E o que não vão faltar são histórias. Logo no início, como bom anfitrião, Saramago nos apresenta sua terra natal, Azinhaga, nome que deriva do árabe, aí lá vai minha pronúncia de árabe, Aizinaik, que significa rua estreita. Mas é uma Azinhaga que não existe mais. E é com saudade que Saramago nos conta sobre as centenárias oliveiras que foram extirpadas do solo, e em seu lugar se apresenta agora, aos olhos, um monótono e interminável campo de trigo. Pois é, visitar o passado é uma experiência complexa que envolve os sentimentos mais variados. Mas se há melancolia, existe também alegria e lembranças prazerosas. Sem estragar a experiência de futuros leitores, vou comentar um pouco sobre algumas dessas histórias, que são deliciosas, contadas aqui no livro. Pois bem, ao recordar a casa dos seus avós maternos, Josefa e Jerônimo, casa esta que não mais existe, José Saramago diz que essa perda já não lhe causa sofrimento, porque pelo poder reconstrutor da memória, pode levantar as suas paredes brancas, plantar a oliveira que dava sombra à entrada e até a pequena cobra que um dia viu enroscada perto da porteira do quintal. Recorda-se até do simples gesto de encher com água fresca uma velha caneca esmaltada, ou nas palavras do autor, ir à cozinha e deitar do cântaro para o púlcaro de esmalte esborcelado a água que pela milésima vez me matará a sede daquele verão. E escutamos o menino falar para sua avó que sairia para dar umas voltas, tendo como resposta um simples vai, vai, sem maiores cuidados. Tempos mais simples e confiante na educação dos pequenos. Com um pedaço de pão de milho, um punhado de azeitonas e figos secos no alforge,
lá vai o menino explorar o mundo. O mundo do pequeno Saramago se limitava ao rio e à vegetação que lhe cobria as margens, as oliveiras e os duros restolhos de milho já ceifados, quem sabe não ficou por lá esquecida alguma espiga, ou a densa mata que ladeia o rio Tejo, e finalmente ao norte um lago, um pântano, ou uma alverca, como ele diz. Não havia muito o que escolher, mas para a criança melancólica, contemplativa e não raro triste, eram as 4 partes em que o mundo se dividia. Mas foi nesse mundo que Saramago viveu suas aventuras ao sabor do vento, das águas, do canto dos pássaros e tudo mais que sua curiosidade de criança pudesse encontrar. Em uma dessas andanças, ao voltar da feira conduzindo alguns porcos, de repente se vê caminhando por um trecho de calçada tosca formada por lajes mal ajustadas e que só anos mais tarde viria a saber que eram restos de uma velha estrada romana. Mas esse assombro não poderia ser comparado quando, um pouco mais velho, saiu em jornada para encontrar uma garota por quem havia se apaixonado. Mas o desfecho dessa história vou deixar intacta para você, leitor, descobrir por si mesmo. Também tinha o problema com a pesuda. Uma mulher, como o próprio apelido já deixa evidente, possuía os pés muito grandes e era motivo de chacota, e que lhe ensinaria uma daquelas boas lições que ficam por toda a vida. Tem também as brigas com o primo José Diniz, a origem da fobia por cachorros, seu problema com os cavalos, que devido à falta de sensibilidade do marido de sua tia, lhe deixou traumas que não foram superados. A origem do sobrenome Saramago, seu envolvimento involuntário em uma briga de casal, seu encanto com o cinema, né? Qual criança não teve esse encanto? Sua lembrança de comer figos do quintal, logo de manhã, ainda úmidos de orvalho. O livro, As Pequenas Memórias, relata histórias passadas no período que vai da infância até seus estudos no Liceu Gil Vicente. O Saramago já com seus 13 anos. Talvez, porque como bom bate-papo, as histórias não são lineares, não seguem uma rígida cronologia. O autor divaga, volta no tempo ao recordar um caso interessante, uma lembrança puxa outra lembrança. Enfim, uma conversa. Mas não só. É uma riquíssima evocação de tempos idos. Eu não cheguei sequer a passar a atmosfera de encantamento, poesia e sensibilidades contidas aqui nesse livro. Entretanto, José Saramago, de forma bastante lúcida, logo no início, ao segurar em nossa mão para nos conduzir nesse passeio, esclarece um ponto fundamental nos livros de memórias. Podemos confiar em nossas lembranças? O escritor vai conseguir deixar de lado o ponto de vista, a interpretação do adulto? Com a palavra, o próprio Saramago. A criança que eu fui não viu a paisagem tal como o adulto. A criança, durante o tempo que o foi, estava simplesmente na paisagem, fazia parte dela. Não a interrogava, não dizia nem pensava por estas ou outras palavras. Que bela paisagem, que magnífico panorama, que deslumbrante ponto de vista. Naturalmente, quando subia ao campanário da igreja ou trepava ao topo de um freixo de 20 metros de altura, os seus jovens olhos eram capazes de apreciar e registrar os grandes espaços abertos diante de si. Mas há que dizer que a sua atenção sempre preferiu distinguir e fixar-se em coisas e seres que se encontrassem perto, naquilo que pudesse tocar com as mãos. Em outro momento, o escritor nos confidencia: às vezes, pergunto-me se certas recordações são realmente minhas, se não serão mais do que lembranças alheias de episódios de que eu tivesse sido ator inconsciente e dos quais só mais tarde vim a ter conhecimento por me terem sido narrados por pessoas que neles houvessem estado presentes, se é que não falariam também elas por terem ouvido contar a outras pessoas. Os relatos aqui, essas belas memórias, essas pequenas memórias, não se prendem apenas ao seu período na sua aldeia. Ele também vai para lugares mais urbanos, né? Como Lisboa e
outras localidades, onde a família dele dividia quartos com outras famílias. Isso a gente vê muito, né, nas histórias de Dostoiévski, essa divisão de aluguel em um apartamento dividido por duas famílias. Eu não consigo imaginar como isso funciona. Mas Saramago passou por diversas peripécias nessas situações de dividir esses apartamentos. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de indicar o sensacional documentário José e Pilar. Magnífico. Infelizmente, com uma participação vergonhosa, lastimável, desrespeitosa e execrável de um grupo de, não sei se posso chamar assim, de humoristas brasileiros. Pois bem, As Pequenas Memórias de José Saramago, publicado pela Companhia das Letras, é minha recomendação para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais!